alunos e professores aí da segunda série do ensino médio. Estamos aqui para apresentar novamente aí, né, e na realidade não novamente, mas dar continuidade, né, às aulas aí do novo ensino médio, do componente aí que vocês vão ver na tela. Então tá aí, ó, o tempo geológico da Terra, né, que é o tema aí da atividade. Atividade 1, desenvolvimento 3. É o componente 3 que faz parte aí do aprofundamento, a cultura do solo, do campo à cidade. Né, a unidade curricular é a número 1, o indivíduo e o ambiente. E aí sim o componente curricular número 3, das rochas ao solo, entenda essa transformação. Tá certo? Nós vamos dar continuidade aí ao desenvolvimentos, né, que são 4 desenvolvimentos. E nós vamos aí para o desenvolvimento 3 e vamos falar aí das habilidades que serão apresentadas aí nessa aula de hoje. Coloquem na tela, por gentileza, tá aí, ó. Habilidades dos eixos estruturantes, sendo que o principal eixo dessa atividade, investigação científica. E aí nós temos aí as 3 habilidades que fazem parte aí, né, do investigação científica dos eixos estruturantes, que é a habilidade 01, 02 e 03, tá certo? E você depois pode pesquisar no próprio mapa, né? Tá lá as características aí dessas habilidades, tanto dos eixos estruturantes, como também da próxima que a gente vai ver, que são aí as habilidades do currículo paulista, que fazem parte aí dessa atividade que nós vamos ver hoje. Então tá lá, ó, habilidades de ciências humanas, sociais e aplicadas, 103, 306. E o objetivo é compreender e investigar as dinâmicas dos processos de formação e evolução do planeta Terra, trabalhando aí com a noção de tempo geológico e entendendo que a Terra é um sistema com dinâmicas internas e externas responsáveis pela formação do relevo. Certo, pessoal? Então é isso, já estamos aí no desenvolvimento 3, né? Começamos com a introdução, né? 2 aulas, então já estamos aí entrando aí na penúltima aula da parte de desenvolvimento da atividade 1. Nós vamos dar continuidade, né, a ler, né, fazer uma leitura aí da tabela aí do tempo geológico, né, aproveitando aí esse tempo aí do desenvolvimento, né. Na aula do desenvolvimento 2, nós vimos, né, também a tabela do tempo geológico, mas demos ênfase para os éons, né? E agora nós vamos dar continuidade aí. Mas vamos fazer aí uma retrospectiva, né, do que a gente viu anteriormente, vendo aí a escala do tempo geológico, né? Então tá lá a escala, né? Gosto muito de apresentar essa escala aí, né? Esmiuçar ela aí para os alunos, porque é muito interessante. Então nós temos do lado esquerdo éons, né? São 4 éons, que vai lá do Adiano, Arqueano, do Proterozoico e do Fanerozoico. Né? E aí temos as eras, que aí são divididas aí, né, por éon, né? No caso aí nós vamos dar ênfase hoje e vamos ver aí as eras, né, do Paleolítico, do Mesozoico e do Cenozoico, né? O Paleozoico, o Mesozoico e o Cenozoico. E aí hoje nós vamos dar ênfase para essas eras e falar alguma coisa aí também dos períodos, épocas e idades aí, para dar, né, uma definição bem clara, né, de como é a divisão dessa tabela aí, que é muito importante para o estudo aí da estrutura geológica, até dos seres vivos aí, né, que passaram e que ainda continuam no nosso planeta. Vamos dar uma revisada aí no que nós vimos na aula anterior, né, no desenvolvimento 2, falando aí sobre os éons, né? Então vamos lá, coloca aí na tela, por gentileza. Então, nosso planeta aí, pode colocar aí na tela aí a descrição, a próxima, isso. Nosso planeta aí tem 4,54 bilhões de anos. Esse longo intervalo de tempo, chamado de tempo geológico, foi dividido pelos cientistas para fins de estudos e de entendimento da evolução da Terra em intervalos menores, denominados unidades cronoestratigráficas, éons, eras, períodos, épocas e idades. O éon, né, que a gente viu aí no desenvolvimento 2, significa aí um intervalo de tempo muito grande e indeterminado. A história da Terra está dividida em 4 éons: o Adiano, o Arqueano, o Proterozoico e o Fanerozoico.
Com exceção do Adiano, todos os éons são divididos em eras. Uma era geológica é caracterizada pelo modo como os continentes e os oceanos se distribuíam e como os seres vivos nela se encontravam. Então é isso interessante de retratar, né? Porque na realidade, né, somente aí o éon Adiano, que não tem, né, essa divisão aí que a gente vai ver hoje, né, mas, né, caracterizada aí principalmente que a Terra ainda não estava aí, né, numa temperatura muito elevada, né, mas a partir aí do período aí que nós chamamos aí do Cambriano, aí começa a ter aí mais uma relação, né, com a movimentação das placas tectônicas, a relação dos continentes, dos oceanos e principalmente, né, o surgimento aí dos primeiros seres vivos, tá certo? E aí nós temos lá, de novo, na escala do tempo geológico, né, dando aí uma ênfase para o éon, né, vai aparecer lá uma setinha, isso aí, tá lá, né, e a divisão dos 4 éons. Mas o que a gente vai ver hoje, na realidade, são as eras da fase aí do Fanerozoico, né, do éon Fanerozoico. Está dividido lá no Paleozoico, Mesozoico e Cenozoico, tá certo? Então é essa ênfase que nós vamos dar hoje no desenvolvimento 3, né? Então começamos, logicamente, né, pela era Paleozoica, né, que é a primeira era que surge aí do nosso éon Fanerozoico, o éon atual na qual nós vivemos. Pode colocar aí na tela, por gentileza. Está lá aí a era Paleozoica, né? Então lá, Paleozoico, era que vai de 542 a 251 milhões de anos, corresponde aí a quase metade do éon Fanerozoico, com pouco menos de 300 milhões de anos. Foi a era em que se formaram as jazidas de carvão, tão importantes para a humanidade. No primeiro dos seus períodos, o Cambriano, os animais tiveram grande diversificação evolutiva, hoje chamada aí de explosão cambriana. A era Paleozoica durou 291 milhões de anos e está dividida em 6 períodos geológicos: o Cambriano, o Ordoviciano, o Siluriano, o Devoniano, o Carbonífero e Permiano, do mais antigo para o mais recente. Então a gente observa aí que essa era Paleozoica, né, a era mais extensa que nós temos aí do nosso éon Fanerozoico, né, e até, né, na aula anterior aí no desenvolvimento 2 até falei para vocês, né, que, né, o período aí dos éons, né, eles eram enormes, né, até chegar, né, nesse éon Fanerozoico, né, principalmente nessas eras que começam a aparecer principalmente aí os primeiros seres vivos, né? Então essa fase aí da era Paleozoica, ela tem vários períodos aí, principalmente na questão aí, né, do movimento, principalmente aí dos continentes, né, a separação deles, e também a questão aí do surgimento aí de novos seres vivos. E a gente vai lá observar na escala do tempo geológico, aí dando uma ênfase para, né, a era Paleozoica, né, tá lá a setinha apontando, e aí aparece, né, no período, né, que vai de 541 milhões, nesse período até mais ou menos 252 milhões de anos, do Cambriano até o Permiano, né? Veja que não tem época, não tem, né, fase de idades aí, como também não tem em outros éons aí, tá certo? Então veja que até 541 milhões de anos, né, nós temos lá os 3 éons, né, denominados éons aí pré-cambrianos. Aí começa a fase do éon Fanerozoico, principalmente aí com o surgimento dos primeiros seres vivos e o movimento, logicamente, dos continentes aí se desmembrando aí até chegar do jeito que estão os continentes hoje, e lembrando que os continentes ainda continuam se movimentando, tá certo? E aí eu trouxe aí uma imagem, né, de um ser aí paleozoico, tá aí na tela para vocês. Os trilobitas, né, foram animais típicos do Paleozoico, mas que acabaram por desaparecer na grande extinção permiana, né? Então são seres aí que viveram aí na fase aí do Paleozoico. Aliás, foram os primeiros seres, um dos primeiros aí dessa era aí paleozoica, como a gente está vendo na tela aí para vocês, tá certo? Então nós temos aí essa primeira fase, que é a fase aí, no caso do éon Fanerozoico, da era
Paleozoico, e lembrando, né, o Paleozoico, eu falei paleolítico, né, tem a ver muito, porque o paleo quer dizer antigo, né, então da parte aí do Fanerozoico, né, é a era mais antiga desse né, principalmente tendo aí a característica aí do surgimento dos primeiros seres vivos e na movimentação aí, né, das placas tectônicas com a movimentação dos continentes ou desmembramentos deles, né? Agora nós vamos para a era que é a era intermediária, né? A era mesozoica, que isso dizendo aí do Fanerozoico. Então tá lá o Mesozoico, era geológica do Fanerozoico, que está compreendida entre 251 milhões de anos e 65 milhões e meio de anos atrás, e que abrange os períodos Triássico, Jurássico e Cretáceo, né? Esses períodos aí dá muito a ver aí com a questão aí dos dinossauros, né? Quando o Mesozoico começou, havia um único continente, a Pangeia. Ele viria depois a se fragmentar em dois, a Laurásia ao norte e a Gondwana ao sul. A ruptura da Pangeia foi acompanhada de extenso vulcanismo e os basaltos que assim se formaram cobrem hoje uma extensão de mais de 1.200.000 km² no sul do Brasil e em países vizinhos, né? Então a era mesozoica, né? Que o meso quer dizer, né, meio, né? Então está entre o mais antigo, que é o Paleozoico, e o mais recente, que é o Cenozoico. Então tem aí, né, um período aí de quase 200 milhões de anos, né, 251 milhões de anos atrás até 65 milhões e meio de anos, né? E a principal característica aí do Mesozoico, além aí do movimento aí da separação da Pangeia, tem também a questão aí dos dinossauros, tá certo? E aí a gente vai observar de novo lá da tabela da escala do tempo geológico, né? A posição aí da era mesozoica, como eu falei, está entre as duas eras aí do Fanerozoico, o Paleozoico, que é o mais antigo, o Mesozoico, que é o mais recente. E aí tem os três períodos, né? O período Triássico, né? O período Jurássico e o período Cretáceo aí, que vai, né, nessa escala mostrando de 252 milhões até mais ou menos 66 milhões de anos, né? Então vejo que cada vez mais que vai passando o tempo, né, vai se encurtando aí, né, as eras, né? Porque nós vamos ter aí fatos, né, que vão acontecendo, né, que fazem com que os cientistas acabem separando aí essas fases aí, principalmente agora, né, no Cenozoico, que as épocas vão se transformando. Nós temos muita interferência aí do ser humano, né, e a gente até já discutiu isso no desenvolvimento 2. Então é importante retratar isso aí para vocês. Aí eu trouxe aí um exemplo aí, né, de uma imagem aí do Mesozoico, né, um fóssil aí do Diplodoco, que é um dinossauro que viveu aí nessa era mesozoica, tá certo? Então tá aí, né, o esqueleto aí do Diplodoco, né, que é um dinossauro que viveu aí na era mesozoica, tá certo? E é a fase aí que a gente fala, né, quando fala muito aí dos dinossauros, é o período aí, né, essa era aí que a gente vê a mesozoica, que faz parte aí, né, das histórias, né, e das pesquisas que são feitas aí dos dinossauros, tá certo? Vamos agora para a era Cenozoica. Então tá lá a era Cenozoica, né? Então o Cenozoico é a era geológica que iniciou há mais ou menos 65 milhões e meio de anos e que se estende até os dias atuais. Antigamente era dividida nos períodos terciário e quaternário. Posteriormente, eles passaram a se chamar Paleógeno, que é o terciário, e Neógeno, o quaternário. Em maio de 2009, uma decisão da Comissão Internacional de Estratigrafia, ratificada em junho do mesmo ano pela União de Ciências Geológicas, reabilitou o quaternário, sem, todavia, extinguir o Paleógeno e o Neógeno. Foi no Cenozoico que a superfície da Terra assumiu sua forma atual. Houve muita atividade vulcânica e a formação das grandes cadeias montanhosas, como os Andes, os Alpes e o Himalaia. Então é isso que a gente também já comentou em aulas anteriores, né? Os estudos, eles são contínuos, né?
a estrutura da Terra ela é dinâmica, como também os estudos são dinâmicos e sendo aperfeiçoados aí pela tecnologia. Então, muitas vezes se faz esses encontros aí nesses institutos, e aí eles decidem aí muitas vezes, nessas comissões internacionais, a estarem mudando os nomes, relativizando aí com o período real que está sendo estudado através aí, da ciência e muitas vezes da geologia do planeta, e logicamente com o encontro de fósseis. Por isso que se muda aí os nomes, e aí as comissões vão sempre aí discutindo como se pode aparecer outras épocas, e quem sabe, um outro éon, outras eras, isso aí mais para frente aí. Apesar que recentemente já tem um estudo aí de uma nova época que a gente citou aí, que é a época do Antropoceno, que é a interferência do ser humano no nosso planeta, E a interferência ela está sendo direta e influencia aí no cotidiano da natureza. Então por isso que está sendo muito discutido. Isso aí há mais ou menos 20, 30 anos já se discute isso. Então de novo na escala do tempo geológico, agora vendo lá o Cenozoico, Então nós temos lá os períodos Paleógeno, Neógeno e o Quaternário. E aí nós temos, no caso dessa era cenozoica, dentro dos seus períodos, a divisão de épocas. E aí nós temos aí o Paleoceno e o Eoceno, e o Oligoceno no Paleógeno, e o Paleo, de novo, falando antigo, o Neo, que é novo aí, falando aí do Miloceno e o Plioceno, e no Quaternário, que é o período atual na qual nós vivemos, temos lá o Pleistoceno e o Holoceno. E, logicamente, já o estudo aí, como eu falei para vocês, de estarem colocando mais uma época aí que seja a época aí do Antropoceno, que é do ser humano, porque, na realidade, a época do Holoceno demonstra aí o aparecimento dos seres humanos aqui no nosso planeta. Tanto é que eu trouxe aqui um exemplo de um mapa que fala aí das primeiras migrações humanas. Pode colocar aí na tela, por gentileza. De acordo com a análise do DNA mitocondrial, que unidades e milênios até o presente, a perspectiva deste planisfério centra-se no Polo Norte para facilitar a compreensão das rotas das migrações, tá certo? E aí, logicamente, pelos estudos, se diz aí que os primeiros seres humanos aparecem lá no continente africano, que está mais lá na posição acima do mapa, do lado esquerdo, e aí vai migrando, a população vai migrando para os outros continentes, e aí vai para a Europa, vai para a Ásia, vai para o continente americano, chegando até a Oceania, logicamente, que vai passando aí os continentes mais afastados aí do continente africano, vão tendo aparecimento dos primeiros seres humanos milhões de anos depois. É interessante retratar isso aí. Então esse é o mapa aí das migrações humanas, porque faz parte aí do processo de migração aí dos humanos, que surge aí na época do Holoceno, que é o aparecimento aí em torno aí de mais ou menos 2 a 3 milhões de anos. Certo, pessoal? E aí, mais ou menos, chegando aí a 170 mil anos nos outros regiões, principalmente aí na Oceania, que é um continente aí bem mais afastado dos outros continentes. Vamos ver lá no tempo geológico, o que são aí períodos, épocas e a idade. Então nós temos lá o período, que é uma divisão da era, é a unidade fundamental na escala do tempo geológico. Somente as eras do éon arqueano não são divididas em períodos. E aí nós temos a época, que é um intervalo menor dentro de um período. Somente os períodos das eras do éon proterozoico não são divididos em épocas. E a idade, por fim, é a menor divisão do tempo geológico. Ela tem duração máxima aí de 6 milhões de anos, podendo ter menos de 1 milhão. Somente as épocas mais recentes são divididas em idades. A essas unidades cronoestratigráficas correspondem unidades cronogeológicas, chamadas respectivamente de eontema, era, sistema, série e andar. Que é um outro estudo, um estudo mais aprofundado, que a gente não vai entrar em detalhes aí
nessa atividade, né, nesse desenvolvimento, né, a gente vai se embasar mais nessas fases aí que a gente está vendo aí, e pode até colocar de novo aí a escala do tempo geológico, né? Então, basicamente, a gente se concentrou aí nos éons, né, nas eras, nos períodos e nas épocas, né? Principalmente dando mais ênfase para o éon, para a era e para o período, né? Então, fazendo aí uma recapitulação dessa escala do tempo geológico, né? Porque vai ser a última aula que nós vamos falar sobre essa escala, né? Então, vendo aí os 4 éons, né? Tendo lá, né, uma ênfase nos 3 primeiros, né? No tempo, né, que da escala do tempo geológico, né? Que aí durou aí por volta mais ou menos aí de 4 bilhões de anos, né? Lembrando que a Terra, né, tem aí por estudos mais ou menos em torno de 4,6 bilhões de anos, e a gente percebe que esses 3 éons, né, os 3 primeiros éons, né, o Adiano, o Arqueano, né, e o Proterozoico, eles vão aparecendo aí, né, destacados aí de 4 bilhões e meio de anos até 541 milhões de anos, né, o que dá o nome aí de pré-cambriano, né, porque são éons que vêm antes do período cambriano, ou seja, né, dos seres vivos aí que aparecem na fase do Paleozoico. E aí nós temos eras que aparecem no Arqueano e no Proterozoico, né, e aí também com as suas divisões aí, né, o Arqueano tem lá o El-Arqueano, o Paleo-Arqueano, o Meso-Arqueano e o Neo-Arqueano. E o Proterozoico também tem lá o seu Paleoproterozoico, o Mesoproterozoico, o Neoproterozoico, tá certo? E aí chegando no El atual, que é o El-Fanerozoico, que é o mais novinho aí, com somente 541 milhões de anos. Ele está dividido em 3 eras, o Paleozoico, o Mesozoico e o Cenozoico, né, tendo aí as divisões dos períodos, né, nessas eras aí, na qual o Paleozoico tem lá o Cambriano, o Ordoviciano, o Siluriano, o Devoniano, o Carbonífero e o Permiano, né, e ele tem lá, né, quase 200 milhões de anos, porque ele vai de 541 milhões de anos até 252 milhões de anos. E no período Mesozoico, que tem lá os períodos, né, na era Mesozoica, no períodos, tem 3 períodos, período Triássico, Jurássico e Cretáceo, que aí tem, né, de 252 milhões de anos até 66 milhões de anos, também tem aí uma fase um pouco mais longa. E aí nós temos a última era, que é a era Cenozoica, que tem 3 períodos, período Paleógeno, né, nós temos aí o Neógeno e o Quaternário. E aí nós temos as divisões das épocas, que só vai aparecer nesses períodos e somente na era Cenozoica, que é o Paleógeno, que tem aí as 3 épocas, o Paleoceno, o Eoceno e o Oligoceno. E o Neógeno, que tem lá o seu Mioceno e o Plioceno, e finalizando aí o período Quaternário, que tem o Pleistoceno e a época do Holoceno, que é a atual época até, né, os cientistas, né, de novo lá se reencontrarem, talvez aí numa comissão e decidirem aí que tem que mesmo fazer uma nova época, falando aí do Antropoceno, que a influência do ser humano ela é muito ativa tanto na sociedade, que é óbvio que faz parte da humanidade, mas também pela influência na natureza, né? Logicamente que é um estudo aprofundado, porque também existem interferências e dinâmicas do planeta, da estrutura interna nossa, aqui do nosso planeta, né? Então por isso que é um estudo que vai levar, obviamente, mais anos ainda, né? Já está aí com 3 décadas se estudando, mas, né, sempre aí, né, tendo a característica, né, de ter a certeza que realmente está havendo mudanças aí, e aí nós temos que realmente aí batizar uma nova época nesse período quaternário, até podendo mudar o período. Isso aí é um estudo aí feito aí para os cientistas que têm um conhecimento, que com certeza ainda vai levar algumas décadas, isso se não houver aí um aceleramento aí no processo aí, né, de interferência do ser humano, principalmente na natureza do nosso planeta, né? Mas aí falando aí de dinâmicas mais externas do que propriamente internas, porque o
o ser humano ainda não interfere nas dinâmicas internas, mas, né, a gente nunca duvida nada quando falamos aí dos seres humanos, tá certo? Então é isso, pessoal, desenvolvimento 3, né, até aí no desenvolvimento 3 nós tivemos aí, né, uma ênfase, né, muito forte em cima aí da escala do tempo geológico, porque isso está no material de apoio pedagógico aí de vocês, né, o mapa, né, que faz parte aí desse aprofundamento, né? E vocês escolhendo esse aprofundamento e esse componente, vocês vão ver lá que tem essa introdução, né? Também aí da escala do tempo geológico, né? Começando aí pelo processo inicial aí da formação do universo, da formação do sistema solar, da formação do nosso planeta, e até chegar nessa escala do tempo geológico, porque é importante o aluno conhecer, né, esse fator aí, principalmente para quem gosta, né, dessa disciplina aí, que fala muito sobre a questão aí da geologia, né, que faz parte aí também da geografia. Então muita gente aí pode ter um interesse, né, já que teve interesse, né, do componente do solo, com certeza tem interesse aí, né, de falar sobre essa questão aí da geologia, tá certo? E aí eu trouxe uma orientação para vocês aí, né, uma sugestão, que é um vídeo, né, que fala aí da origem dos dinossauros, né, porque a gente até viu aí, faz parte do período Triássico, né? Lembra que eu falei aí que a era Mesozoica, né, a principal característica é a questão aí dos dinossauros, e aí está mostrando aí, né, um vídeo que vai falar aí do período Triássico, da era Mesozoica, né? Esse vídeo aí tem mais ou menos 1 hora, né, do paleontólogo Paulo Miranda Nascimento. É um vídeo muito legal, muito interessante. Vocês acessem esse link porque ele vai estar falando, né, sobre essa questão aí da origem dos dinossauros, né? Porque tem muita história por trás, né? Então ele acaba, né, até por ele ser formado aí em paleontologia, ele tem um conhecimento muito grande, né, sobre o estudo da origem dos dinossauros, que viveu lá nesse período, né, principalmente quando a gente fala da era Mesozoica, né, nós temos aí o período Jurássico, né, que tem muito a ver com essa fase aí dinossáurica, né, mas também o Triássico, né, com o surgimento, né, dos primeiros dinossauros. Então é um vídeo muito interessante, né, que eu trouxe para vocês, que também está sendo indicado aí no mapa, né, esse material de apoio pedagógico para vocês estarem aí estudando e analisando, e também tem outros links lá para vocês estarem estudando. E lembrando que toda essa parte aí, né, que nós introduzimos para vocês desde a introdução até agora no desenvolvimento 3 e as próximas aulas da atividade 1 deste componente fazem parte aí do mapa, né, que é um material de apoio aí pedagógico, né, que os professores vão usar com vocês, e vocês vão estar, né, aos poucos se adaptando. Por isso que nós vamos colocando, né, aos poucos as aulas aí bem desmembradinhas aí para vocês estarem aí, né, tinindo no final de cada atividade, né? Sempre lembrando, são 5 atividades para esse componente, né? Essas atividades, elas têm a divisão aí de 2 aulas na introdução, 4 aulas no desenvolvimento e mais 2 aulas aí na sistematização, tá certo? Então, para quem se interessou em solicitar, né, o estudo deste componente aí que faz parte desse aprofundamento, então, né, faz parte aí do estudo de vocês. E, como eu falei, né, o tema da aula é o tempo geológico da Terra, dentro aí do componente curricular 3, das rochas ao solo, entenda essa transformação. Nas próximas aulas, né, a partir aí da atividade 2, nós já vamos entrar em recursos minerais. Então é interessante que tratar isso, né? Então vocês vão ver da onde surgem os recursos minerais e por que foi tão importante aprender dentro da atividade 1, né, toda essa formação aí da estrutura e da escala aí do tempo geológico, porque, né, é uma relação aí de dinâmica do planeta que é bem lenta, né? A gente está falando aí de um período aí de mais ou menos 5,6 bilhões de anos, tá certo, pessoal? E é isso aí, tá certo? Então, o desenvolvimento 3 terminou, né? A gente sempre coloca aí o QR Code aí, tá aí para vocês, tá o link, né? Tá o QR Code para vocês estarem avaliando essa aula, né? Aí nós teremos na próxima aula o desenvolvimento 4, que nós vamos lá retratar
né, uma parte um pouco diferente, mas que faz parte do mapa, que são aí os objetos de desenvolvimento sustentável. No caso, a gente vai dar ênfase para os ODS que fazem parte deste componente, tá certo, pessoal? Então foi um prazer imenso estar aqui com vocês e até a próxima.